Vamos lá. Agora está gravando. Então, vamos lá. Como é que é a sua, então? Fala para mim. Vai. Ó, a minha tá assim. Assinale a alternativa que considerar incorreta. Sanitização. Tratamento destinado a reduzir as contagens microbianas nos utensílios alimentares até níveis seguros à saúde pública. Elimina formas vegetativas. Tá. Depois está lá. Esterilização. Destruição das formas vegetativas de todas as bactérias. As formas de resistência não são afetadas. Essa, né? Essa foi a que eu coloquei que era correta. Que era incorreta. Essa é incorreta, tá certo. Essa é a incorreta. Isso. E aí tem desinfecção. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está acompanhando? Oi? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Então a outra, fala, Ana Paula. Aí continuo, vou ler as outras 3 alternativas. Tá. Desinfecção, destruição dos patógenos vegetativos em objetos inanimados. Isso. Não elimina formas de resistência. Tá certo. Antisepsia, destruição dos patógenos vegetativos na superfície de tecidos vivos. Antissépticos menos tóxicos que os desinfectantes. Desinfetante, tá certo. Isso, desinfetantes, desculpa. Degerminação, remoção mecânica de patógenos de uma área limitada. Então, todas essas estão certas. A única que era errada é a esterilização, né? Isso. Aliás, a primeira que eu coloquei. Destruição das formas vegetativas de todas as bactérias. Essa está correta. Mas o resto é que não está. As formas de resistência não são afetadas. Esterilização afeta a todas as formas de resistência, os esporos também, né? Então, era essa a resposta. Tudo bem para todo mundo? Se alguém quiser falar alguma coisa, interrompe, fala, pergunta, tá? Continua, Ana Paula. Tudo bem. Tá. Pode falar outra, Ana Paula. Fala a próxima, que eu acho aqui. Cadê a Ana Paula? Oi, Ana Paula. Ih. Eu não abri o microfone. Peraí, professora. Vou pegar aqui, é que eu estou mudando as telas. Vai lá. Assinale a alternativa que considerar incorreta. Aí é essa que você tinha falado. Agora eu achei ela. Tá bom. Calor úmido é um processo mais eficiente que o calor seco, devido ao maior poder de penetração do vapor d'água. Essa tá certa. A esterilização é a destruição ou remoção de todas as formas de vida de um objeto. Também tá certa. A incineração representa um processo drástico de eliminação de todos os micro-organismos, ocorrendo também a destruição do produto material. Ou do material. Também tá certo. A incineração acaba com tudo, né? O frio, entre outros processos de destruição de micro-organismos, é muito utilizado para o controle de crescimento microbiano. A flambagem é um método de esterilização utilizando calor úmido. Essa eu coloquei incorreta. Tá certo. A flambagem é um método de esterilização utilizando calor... Não, é o calor seco, né? Tá certo? Então, eu coloquei essa tá incorreta. Também. Isso, essa tá certa. Próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, se quiserem falar, vocês vão interrompendo, tá? E assim a gente vai indo. Vai, Ana Paula, próxima, qual que é? Assinale a alternativa que estiver correta. Tá, vai lá. Correta agora, né? Correta, Tá. O plasmídio é uma fita dupla de DNA e contém informações não essenciais para a vida da bactéria. Essa, né? Essa eu coloquei correta. Tá, essa mesmo. Vai, fala o resto. As bactérias gram-positivas se coram em vermelho. Não, né? Gram-positiva se cora em roxo ou azul, né? Tá. Isso. As fímbrias ajudam na motilidade das bactérias. Não, né? Quem faz motilidade é flagelo. Flagelo. Os esporos fazem parte de todas as bactérias. Não, Não, também.
Não, porque tem bactéria que é esporulada e as que não são esporuladas. Então, não são todas as bactérias que têm esporos. A coloração das micobactérias é realizada pela técnica de Gram. Não, né? Não. Micobactéria se cola pelo que coloração? Ai, não sei o que lá, Helsing, como que é mesmo, professora? Esqueci. Zil-Nielsen. Zil-Nielsen, isso. Zil-Nielsen. Isso. Tá certo. Então, a correta dessa era o plasmídio. É uma É uma fita fita. de DNA, contém informações não essenciais para a vida da bactéria. Tem informação? Tem, mas tem bactéria que tem plasmídio e tem bactéria que não tem, e as duas sobrevivem, né? As duas vivem. Então, tem informação? Tem, mas não é essencial para a vida da bactéria, tá? Era essa a resposta. Próxima. Agora, eu acho que eu não anotei essa aqui inteira. Se você Qual que é? quiser até ver, Fala. ver qual que é, professor. Qual das alternativas está incorreta, de novo, Isso. pela ação do calor acima É. de 74 graus Celsius, a maioria das bactérias são inativadas. Essa tá certa. A gente tá pedindo a incorreta agora, né? De novo, né? Isso. Tá, Então, então essa essa. é a incorreta. Não, essa tá certa. Ah, essa tá certa, tá. Essa tá certa. Aí tá aqui. As bactérias mesófilas se multiplicam em temperaturas próximas de 37 graus Celsius. Aí agora as outras eu não tenho. Eu só Tá, copiei essa essas também tá duas certa. Essa também tá certa, né? A maioria das mesófilas são aquelas que têm uma temperatura média de 37 graus, temperatura ótima de multiplicação. Essa tá certa. Agora Aí você tem precisa a me falar outra. as outras. Você precisa Tá, me a falar as outra. outras três. Ó, as bactérias psicotróficas podem se multiplicar na temperatura de refrigeração 7 graus Celsius. Essa também tá certa. Que era o exemplo da listéria, que é psicotrófica, que tem uma temperatura que vai de 0 a 45 graus, mas ela se desenvolve bem também na temperatura de refrigeração, que é 7 graus. Então, essa também está certa, né? Depois, a outra. Na recombinação genética da conjugação, é necessário que uma das bactérias tenha plasmídio. Também está certo, né? Então, para que haja a conjugação na recombinação genética, uma das duas tem que ter o plasmídio para passar para a outra, através do pile, uma fita do DNA do plasmídio, né? Da informação que tem naquela. Então, essa também está certa. A que estava errada é essa daqui, ó. Os flagelos das bactérias podem ser classificados em Ai, lofotríteos, quando estão presentes em todo o corpo da bactéria. Não. Lofotrítio eu achei aqui a minha resposta, é essa mesmo. é essa daqui, tá certo? É. Então, essa daqui é que era a incorreta, né? Isso. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo tá vendo a prova aí? Tá escutando? Sim, tá dando para acompanhar. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Próxima, qual que você tem aí, Ana Paula? Os meios de cultura são frequentemente utilizados em laboratórios. Tá, Sua finalidade é fornecer nutrientes para o cultivo de micro-organismos in vitro. tá. Os meios de cultura, 2 pontos. Hum. Que tá bem pequenininho aqui, deixa eu aumentar. Diferenciais são acrescidos de substâncias que, pelas propriedades fisiológicas e ou metabólicas da bactéria, podem estabelecer diferenças entre os micro-organismos de uma mesma família, gênero ou espécie. Essa eu coloquei certo. É essa daqui, a certa, tá? Essa. Fala, o resto. Enriquecidos são adicionados a nutrientes especiais que permitem o cultivo de qualquer tipo de bactéria. Não, né? Não, né? Tá. Não. Outra. De manutenção, possuem formulação nutricional que viabiliza a conservação em curto prazo dos micro-organismos no laboratório. Não,
Não, né? Porque de manutenção é por um prazo longo, tá? Conserva por um prazo longo os micro-organismos, é de manutenção, né? Tá? Semissólidos possuem consistência intermediária, já que são compostos com uma quantidade de agar que varia de 0,5 a 1,0%. 1%. Isso. Também não, né? Porque isso aqui é muito pouco, né? É de 15 gramas por 1.000 ml, né? Tá? Vai lá. Complexo cuja composição química é sempre definida, podendo ser colocados vários nutrientes somente para bactérias anaeróbicas. Não, né? Pode ser para bactéria aeróbica e anaeróbica também. Tá? Então, a resposta certa era isso aí. Diferenciais são acrescidos de substâncias, né? Que diferenças entre micro-organismos de uma mesma família, gênero ou espécie. Tá? Vamos lá. Aquele que a gente deu o exemplo lá do Bird Parker, que quando é Staphylococcus aureus, pode crescer outros estáfilos naquele meio, só que o Staphylococcus aureus crescia com uma colônia preta, né? Preta, brilhante, bem com um halo em volta, que era bem característico do Staphylococcus aureus. Tudo bem? Pode continuar. Os procariontes dominam a biosfera, Isso. superando em número e massa todos os outros organismos, o que provoca um enorme impacto coletivo na Terra. Embora muitos pequenos, geralmente medem entre 1 a 10, qual que é essa unidade? Milímetro. A grande maioria é essencial à vida. São características da célula procariótica. Tá. 2 pontos. Ribossomos, DNA, fita dupla circular, reprodução sexuada, parede celular, ausência de organelas envolvidas por membranas, carioteca. Tá, então essa não era, né? A gente tá pedindo... Você pôs essa? Não pus. Tá, essa tá errada. Tá errada. Reprodução sexuada, não. Reprodução assexuada, né? Aí tem reprodução assexuada, parede celular, ausência de organelas envolvidas por membranas, ribossomos, ausência de carioteca, DNA, fita dupla circular. Essa, né? Eu errei essa. Esse eu errei. Essa. Então é essa. Essa. Reprodução assexuada, parede celular, ausência de organelas envolvidas por membranas, ribossomos tem, ausência de carioteca, DNA, fita dupla circular. É essa. Tá. Aí tem, nenhuma das alternativas está correta. Isso. Ausência de organelas envolvidas por membranas, parede celular, reprodução assexuada, carioteca, DNA circular fita dupla, ribossomos. Parede celular, DNA fita dupla linear, ribossomos, reprodução assexuada, organelas envolvidas por membrana, ausência de carioteca. Então, a certa é essa. Reprodução assexuada, parede celular tem, ausência de organelas envolvidas por membranas também, tá certo? Ribossomos, ausência de carioteca e DNA de fita dupla circular. É essa. Tudo bem? Tá. Próxima. Espera só um pouquinho, deixa eu pegar aqui para você. Aqui, achei. Os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos, filtráveis, e por requererem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Quanto às bactérias, os vírus... Quanto às características, né? Os vírus... Desculpa, quanto às características, os vírus possuem como ácido nucleico DNA e RNA em proporções variadas, podendo ser de fita simples ou dupla, em forma linear, segmentada ou circular. Tá errada essa, né? Porque, para começar, não é DNA e RNA em proporções variadas. Ó, o erro já estava bem aqui.
Então, ácido nucleico é DNA ou RNA, né? E não tem os dois. É um ou outro. Tá certo? E não tem nada que ser DNA e RNA em proporções variadas. Isso não existe. Tá certo? O resto tá certo, mas isso aqui tá errado. Ó. Então, essa não era. Próximo. Consistem em uma partícula viral totalmente desenvolvida contendo ácido nucleico envolto por uma cobertura proteica. Seu tamanho é determinado por microscopia de fluorescência, variando de 20 a 1000 nanômetros. E essa aqui tá errada aqui, né? Ó, seu tamanho por microscopia de fluorescência, não, né? Que microscopia que é que a gente vê vírus? É microscopia eletrônica, né? Não é de fluorescência. Tá certo? Certo. Então, essa aqui estava errada aqui, ó. Não é microscopia de fluorescência, é microscopia eletrônica, é um microscópio eletrônico, tá? O resto estava certo, mas o tamanho, a microscopia não é de fluorescência, é eletrônica. Próximo. São parasitas intracelulares obrigatórios. Sua multiplicação depende da estrutura de síntese proteica da célula hospedeira, que é utilizada para produzir elementos envolvidos na transferência do ácido nucleico viral e na morte da célula hospedeira. Era essa? É essa. Você colocou essa? É essa. Não. Não? Qual que você colocou? Coloquei, são estruturalmente simples, sendo formados por vários envoltórios proteicos que envolvem o ácido nucleico do vírus, compondo o capsídeo. Tá. Alguns vírus apresentam ainda um envoltório externo ao capsídeo denominado envelope. É que não são vários envelopes de proteicos, né? É por um envelope proteico, não tem vários. Por um envoltório proteico? Não por vários envoltórios. Eu fiquei nessa dúvida. É. Mas não consegui tirar. Tá. E depois a outra? Possui uma camada externa denominada de cápsula, né? Isso. Não é cápsula, né? Cápsula é para bactéria. Como é que chama para vírus? Envelope. Né? Envelope. Tá. Envelope. Tá? Não é cápsula, é envelope. Né? Cápsula é para bactéria. Tudo bem? Então, a certa são parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatórios, isso. Sua multiplicação depende da estrutura da síntese proteica da célula hospedeira, que é utilizada para produzir elementos envolvidos na transferência do ácido nucleico viral e na morte da célula hospedeira. Era essa daqui. Acho que essa era a mais difícil que tinha das questões. Eu fiquei um tempão. Eu acho que essa era a mais difícil. Próxima, vai lá. Peraí, professora, deixa eu achar aqui agora. Em microbiologia, esterilização significa a morte de todos os seres em estado vegetativo, esporos e vírus. Para garantir a esterilização de uma solução de sais biliares, como gelatina, do meio de cultura agar-McConkey, isso. da alça bacteriológica e da placa de Petri, quais procedimentos devem ser, respectivamente, adotados? Isso. Essa também estava... Estava difícil essa? Estava difícil. Vai lá. Para mim, pelo menos. Tá. Então, primeiro... Pode falar, professora. Pode falar, você. Sais biliares com gelatina. Lembra que quando a gente viu na aula que alguns meios de cultura que tinham açúcar ou gelatina, a gente fazia pela tindalização. Lembra? Que era porque se você for fazer autoclavação direto, o que acontece? Você pode caramelizar o açúcar, por exemplo, ou destruir a gelatina, e daí você não consegue mais ter o seu produto com as características que você precisa, né? Então, aqui, ó, já no primeiro, como tinha gelatina, já começava com a tindalização. Então, você já eliminava
3 alternativas já, né? Que começava com filtração, filtração e radiação. Você já ficava entre duas, né? Aí o segundo era meio de cultura. Então, meio de cultura seria o quê? Autoclavação, não filtração. Ah, eu errei. Coloquei a filtração. Autoclavação. Alça bacteriológica, flambagem. Lembra que a alça a gente faz por flambagem. E a placa de Petri, que é vidro, é o forno Pasteur. Seria, então, essa daqui a resposta certa, ó. Tindalização, autoclavação, flambagem e forno Pasteur. Certo? Uhum, certo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Próximo, então, vamos lá. Gente, vocês não estão falando nada. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Tem só a Ana Paula e mais alguém que está falando comigo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale para a gente poder resolver agora. Fala, Ana Paula, próximo. Peraí, professora, só um segundo. A maioria das bactérias podem ser classificadas quanto ao arranjo que apresentam, isto é, quanto à composição das células após o processo de divisão celular. Quais das disposições a seguir constituem arranjos bacterianos? Isso. Aí, essa eu coloquei Diplococcus, Streptococcus e Staphylococcus. É essa a resposta. Tá certa essa. Então, Quer que eu leia Diplococcus. as outras? Porque as outras, ó, Streptococcus, bacilos e espirilos. Isso não é arranjo, né? Eu tô pedindo arranjo bacteriano, né? Tá? Então, depois a outra, Staphylococcus, Coccus e bacilos. Staphylococcus é arranjo, porque fica como se fosse cacho de uva. Mas Coccus é Coccus, né? E bacilo é bacilo, né? Não está arranjado, tá? Depois a outra, Diplococo, aí essa que é a certa, né? Diplococo, de 2 em 2. Streptococcus formando corrente e Staphylococcus em forma de cacho de uva. Então, isso aí são arranjos dessas bactérias, né? A outra, Coccus, bacilos e Streptococcus, mesma coisa, e depois nenhuma das alternativas. Então, a correta era Diplococcus, Streptococcus e Staphylococcus. Tá certo? Certo. Próxima. O oxigênio é um fator que limita bastante o crescimento microbiano. Uhum. As leveduras em ambiente com excesso de oxigênio terão uma função multiplicativa de células, de suas células, enquanto em ambiente com ausência de oxigênio terão atividade fermentativa, como a produção de etanol. Tá. Na população bacteriana, o crescimento pode ser modulado pelo uso ou não do oxigênio. Os micro-organismos anaeróbicos facultativos, 2 pontos. São comensais, mas não são patogênicos. Nada a ver, né? Não. Nada a ver. Não possuem capacidade de crescer na presença de oxigênio molecular. Você pôs essa? Não, eu coloquei essa aqui. Multiplicam-se com igual facilidade na presença ou ausência de oxigênio molecular, já que são facultativos. E depois era essa? Qual que era? Não. Multiplicam-se com mais facilidade na presença de oxigênio molecular. Era essa. Era essa? Era essa, porque, olha, multiplicam-se com igual facilidade na presença ou ausência de oxigênio? Não, porque os micro-organismos anaeróbios facultativos, na verdade, eles são aeróbicos, lembra? Os aeróbicos alguns podem ser anaeróbicos facultativos. Então, eles são, na realidade, eles são aeróbicos. É que na ausência de oxigênio, eles podem se multiplicar, mas não com a mesma facilidade. Né? Eles se multiplicam melhor com oxigênio do que sem oxigênio, tá? Então, era essa a resposta aqui, ó. Era essa.
multiplicam-se com mais facilidade na presença de oxigênio molecular. Certo? Tá. Uhum. E a outra era não se multiplicam em temperatura de mesofilia, também nada a ver, porque se multiplica. Tá? Tudo bem? Uhum. Então vai. Próximo. Espera só um segundinho, professora. Só um segundinho, professora. Tá, tudo bem. Aqui. O agar é um polissacarídeo complexo derivado de algas marinhas e é Tá. utilizado como agente solidificante em meios de cultura. Tá. É característica do agar. Ser metabolizado por bactérias Diósias. fastidiosas ou Capnofílicas. Nada a ver, né? Isso. Nada a Não. ver, né? Tá. Fornecer a característica de esterilidade ao meio de cultivo por ser uma substância inócua aos micro-organismos. Também não, né? Não. Não. Permanecer sólido na temperatura de incubação e poucos micro-organismos conseguirem degradá-lo. Também não, né? Não. Não. Solidifica-se na temperatura de 40 graus Celsius. E aí? Também não, né? Eu coloquei torna-se liquefeito na temperatura de 40 graus Celsius. Exatamente, é essa daí mesmo. Tá? Vai lá. Ele aqui, você podia fazer confusão entre torna-se liquefeito na temperatura de 40 graus ou solidifica-se na temperatura de 40 graus, né? Não, ele se solidifica numa temperatura mais baixa do que 40 graus, mas a 40 graus ele tá liquefeito ainda. Tá? Bora. Vai, próximo agora. Acho que falta a última, né? Só a última? Então vai lá. Não, faltam duas, né? Faltam duas para mim? Deixa eu ver. Quantas? Não tinham 14 só? 14. A gente já falou a outra? A gente já falou. Então só falta uma, A gente já falou da degerminação, já falou. É essa aqui então, vai. Para mim tá em outra ordem. As bactérias podem ser divididas, com base em sua relação à coloração de Gram, em dois grupos principais, Gram-positivas e Gram-negativas. Isso. Sob esta técnica de coloração, assinale a alternativa correta. Isso. Essa técnica utiliza como primeiro corante a fucsina, e como segundo corante violeta de genciana. Não, né? Não. Não. É o contrário. Bactérias gram-positivas coram-se em vermelho e gram-negativas coram-se de roxo, devido a diferentes características da parede celular. Não, né? Gram-positiva, cor em roxo. Gram-negativa, cor em vermelho. É o contrário. Tá? O resto tá certo da frase. Próximo. Essa técnica de coloração baseia-se na existência de diferentes graus de permeabilidade na membrana plasmática dos micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Também não, né? Porque não é na membrana plasmática, é na parede celular. Certo? Certo. Vai. Essa técnica de coloração permite a distinção entre bactérias com parede celular mais ou menos rica em peptídeo glicano. É essa, né? É essa? Então eu errei. É essa. Porque a coloração depende da parede celular, né? Então, as gram-positivas, como tem aquela parede, a camada mais grossa de peptídeo glicano, elas conseguem se corar pela violeta genciana, né? Então, e a parede celular das gram-negativas, como é diferente, tem pouco peptídeo glicano e ainda tem aquela membrana externa,
né? Ela não se cora, o corante não consegue chegar lá corar a parede celular pela violeta genciana. Essa daqui, coloração, distinção entre as bactérias com parede celular mais ou menos ricas em peptídeo glicano. Era essa a resposta. Tá joia. Tá bom? Perfeito. E aí? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, tudo certo. Tudo certo? Então, deixa eu fazer um comentário só com vocês, porque, na verdade, eu pensei que vocês fossem melhor na prova, né? Porque a média foi baixa, média foi perto de 5 de todo mundo, né? Uns ou outros só que foram um pouquinho melhor, mas eu achei que vocês iriam melhor nessa prova. Vocês acharam que estava difícil a prova? Oi. Eu achei. Você achou, Ah, eu né? não sei não, professora. Eu achei bem confusa na realidade. Ah, confusa, né? Porque, na verdade, o que que é? É para vocês, é para saber se vocês, é assim, porque a microbiologia, você fala assim, ah, a professora está falando isso, está falando aquilo, a bactéria é assim, assado, mas na hora que vocês forem ler, né, aí fica confuso, porque se vocês não tiverem os conceitos, assim, bem definidos, vocês acabam se confundindo mesmo, realmente, né? Então, por exemplo, quando eu falo de esterilização, por exemplo, né? Se vocês não souberem que esterilização acaba, né, ou inativa todas as bactérias, inclusive esporos, né? Na hora que eu faço uma pergunta, assim, fica confuso. Fala, será que é? Será que não é? Né? Então precisa ter. E mesmo porque a prova era com consulta, né? Tá certo? Não dava para consultar a prova? Dá para consultar. Vocês têm 24 horas para fazer a prova? Vocês têm como consultar, né? Por isso que eu achei também que vocês não foram assim lá muito bem, né? Eu acho que pode ser confusa por não ter todos por vocês não terem todas os conceitos, né, bem definidos, tá? Porque não adianta ficar perguntando assim, a esterilização, o que é esterilização? O que aí, se bem que tinha uma questão assim, né? O que é degerminação? O que é isso? Como estava no caderno, né? Não, tem que pensar um pouquinho, né? Tem que começar a pensar um pouco, tá? Porque se é tudo assim, o que é isso? O que é aquilo? Tudo. O que é uma bactéria termófila? O que é uma bactéria mesófila, né? Como está no caderno, como foi dado na aula, né? É muito assim, é muito pré-primário, né? Eu acho que vocês têm que começar a pensar um pouco, a usar um pouco a cabeça, porque conforme vocês vão passando de nível, né? Conforme vocês forem chegando no final da veterinária, do curso, né? Vocês vão ter, quando vocês se formarem, vocês vão ter que pensar, né? E muito, né? Então, já vai fazendo um exercício agora. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Alguém quer falar alguma Professora, coisa? só Fala. Pode falar. como eu corrigi aqui questão por questão, É. a minha a pontuação da minha prova tá errada, depois acho que eu vou te mandar. Tudo bem, tudo Porque bem. eu queria uma revisão, porque tá faltando uma questão certa para mim. Tá, então, tá bom, depois você me manda, porque eu tenho, não sou eu que corrijo, né? É o próprio computador, tá? Então, Eu vou te mandar. vai direto pro Forms, as respostas, depois você me manda e eu confiro lá, tá? Eu vou conferir, tá bom? Tá. Eu te mando. Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos tomar um café? 5 minutos, 5 não, 10 minutinhos para tomar um café e aí a gente já volta, tá? Tá bom? Todo mundo concorda? Sim. Então vamos lá.
Vou tomar uma água que eu tô com a garganta ruim. Aí a gente já volta, tá? Até já.
Oi, voltei. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo jóia. Então tá. Todo mundo tá aí? Para a gente continuar? Sim. Então tá. Então vamos ver. Onde é que a gente parou há 15 dias atrás, que eu já não me lembro mais. Vamos ver, pera. Onde é que a gente... No que eu anotei, você terminou falando de tindalização e falou a vantagem do processo. Da tindalização? Nós estamos lá? Deixa eu ver, pera. Pelo que eu anotei, sim. Tá, vamos ver, pera. Ver se alguém... Professora, você ia começar o próximo slide de autoclavação. Ah, nós paramos ali, então vamos lá. Pera aí, deixa eu ver se é aqui. Incineração, flambagem, calor úmido, então a gente viu fervura, viu tindalização, e agora a gente vai ver autoclavação, é isso? Isso. Então vamos lá, pera, autoclavação. Então todo mundo sabe o que... Então tindalização a gente já viu, né? Aqui, vamos ver aqui. Vantagem do processo, né? Aí, isso aqui caiu na prova. Não foi? Tindalização, aqui, ó. Geralmente usa-se para meios de cultura que, por exemplo, contenham açúcares ou gelatina. Ora, era aquela questão que falava da gelatina, lembra? Que era um meio de cultura com gelatina, né? Onde é que ele tá aqui, ó? Cadê? Agora não sei onde tá. As sais biliares, ó. Para garantir a esterilização de uma solução de sais biliares com gelatina, que começava então com tindalização, então já eliminava todas as outras 3 alternativas, né? Então era tindalização, e depois vinha meio de cultura com autoclavação, alça bacteriológica, flambagem e placas de Petri, forno Pasteur, que era o calor seco, né? Era essa daí. Vamos lá, vantagem do processo, olha lá. Autoclavação. Então, isso aqui, vamos começar aqui? Tá todo mundo aí já? Podemos começar? Deixa eu abrir a tela, pera. Vamos abrir a tela. Pode sim. Então, vamos lá, pera, deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Eita, vamos lá. Professora? Tô aqui. Tá me ouvindo? Ah, sim. Essa parte sobre a tindalização, você poderia explicar novamente, por favor? É que como no slide eu achei confuso, né? Não sei para mais alguém. Vamos lá. Ok, obrigada. Tá, então vamos lá. Tindalização, vamos só recordar. Né? Então, voltando ainda, ó. Calor úmido, a gente já tinha visto calor seco. Vamos voltar lá, ó. Métodos físicos para o controle do crescimento microbiano. Métodos físicos, tem calor seco e calor úmido. Caiu uma questão dessa também, que o calor, uma das alternativas aí, que falava que o calor úmido, né, penetra mais do que o calor seco. Falava alguma coisa assim. Então, ó, calor seco, tem o forno Pasteur, tem incineração e tem a flambagem, que também caiu sobre, caiu incineração, caiu flambagem. Aí, incineração, que era combustão completa, flambagem, alça de platina, geralmente, que a gente usa, né, ó, alças e agulhas microbiológicas, tá vendo, ó, né? Calor úmido, tinha fervura, né, que a água ferve a 100 graus, né, num determinado período de tempo, que a gente destrói apenas formas vegetativas, então você põe para ferver, então, eu acho que até tinha dado um exemplo para vocês, por exemplo, vocês estão vocês estão numa fazenda, né, numa propriedade rural, aonde vocês precisam coletar material, fizeram uma necrópsia, precisa coletar material, não tem um frasco esterilizado, né, para poder coletar o material, para mandar para o laboratório. Então, o que vocês podem fazer? Pega um vidro, esses vidros de palmito, né, ou se for para coletar leite, por exemplo, pode ser
daqueles vidrinhos de penicilina, põe para ferver, 100 graus, 20 minutos, né? Espera esfriar e depois dá para coletar o material ali dentro. Ou mesmo para material cirúrgico, antigamente, né? Como é que fazia a esterilização? Não tinha autoclave. Como é que esterilizava? Na água fervendo, né? Seringa, por exemplo, tinha aqueles esterilizadores de consultório, né? Onde ficava fervendo ali e você colocava seringas lá, não tinha seringa descartável, né? Então, pela fervura, tá? É que a gente sabe que destrói apenas formas vegetativas, mas era a forma que tinha, né? Fervura é uma forma de calor úmido. A próxima forma, então, de calor úmido é a tindalização, que é uma esterilização fracionada, né? Também usa o calor na forma de vapor d'água livre, só que a tindalização destrói o quê? Formas vegetativas e esporuladas. Na verdade, a tindalização é uma esterilização, só que ela é fracionada, você não vai fazer de uma vez só, senão você vai destruir o seu produto, você vai destruir aquilo que você vai precisar, por exemplo, se for com alimento, se você fizer uma tindalização, uma esterilização, como eu faço para um meio de cultura, que eu ponho lá 121 graus, uma esterilização 121 graus, 15 minutos, tá resolvido, eu posso destruir o meu produto, né? Então, eu posso destruir, por exemplo, se vocês têm uma lata com pescado, com atum ou com sardinha, se eu fizer isso, na hora que eu esterilizo, quando eu abrir a lata, aquilo ali virou uma sopa. Então, o produto não tem mais as mesmas características do in natura. Não tem comercialização para isso, né? Então, alguns produtos eu faço a tindalização. O que é? É uma esterilização fracionada. Como é que ela funciona? Então, eu ponho a água tá a 60, 90 graus, aproximadamente, durante 30 a 60 minutos, por repetidas vezes, resfriando-se entre cada aquecimento, né? Então, eu ponho a água, ponho o meu produto na autoclave, nessa temperatura aproximada, dependendo do produto, que vai de 60 a 90 graus, durante 30 a 60 minutos, dependendo também do produto, né? Por repetidas vezes. Então, eu aqueço e esfrio. Aqueço, ó, resfriando-se entre cada aquecimento. Então, eu sei que, geralmente, dependendo do produto, eu vou fazer isso de 3 a 12 vezes. Eu sei que para carnes, né? Então, carnes enlatadas, por exemplo, eu tenho que fazer isso 12 vezes. Eu aqueço e esfrio. Aqueço e esfrio, tá? Também para meios de cultura que tenham açúcares ou gelatina, a mesma coisa. Eu aqueço e depois eu esfrio. Aí pode ser, vamos supor, 3 vezes, 4 vezes, vai depender do seu produto, né? Então, o que vai acontecer? Permite que entre um aquecimento e o outro, ou entre um resfriamento e o outro, os esporos vão germinar, morrendo no aquecimento seguinte. Então, por exemplo, eu aqueço a primeira vez, né? Esfrio. Quando eu esfrio, os esporos que não foram destruídos no primeiro aquecimento, quando eu fizer o resfriamento, vai chegar numa temperatura ótima para eles, que eles vão passar para a forma vegetativa e vão se multiplicar. O que eu faço? Eu esquento de novo por esse temperatura, né? E aí, aqueles esporos que passaram para a forma vegetativa, então as formas vegetativas vão morrer, vão ser inativadas. Ainda sobrou alguns esporos. Quando eu aquecer, quando eu resfriar de novo, esses esporos vão passar para a forma vegetativa. Aí eu esquento outra vez, essas formas vegetativas vão ser destruídas. E assim sucessivamente, tá? Então, isso é calculado estatisticamente, já tem um cálculo, tanto que eu falei para vocês que para carnes vai 12 vezes, tá? Até quando chegar na última vez, eu tenho certeza que não tem mais esporos
ali naquele meu produto e nem forma vegetativa. E eu posso comercializar com segurança. Deu para entender isso? E assim, olha, tá vendo, ó? Eu posso manter praticamente todos os nutrientes e as qualidades sensoriais do produto em proporções maiores do que quando se utilizam outros tratamentos térmicos, como, por exemplo, a esterilização, ou como, por exemplo, a cocção, ou a fervura, sei lá, né? E aí eu tenho, então, o meu produto final praticamente mantido, com as mesmas qualidades do que fosse, ou muito próximo daquelas qualidades do produto in natura. E as características sensoriais também, né? Aspecto, cor, sabor, odor, tudo muito parecido. Deu para entender agora o que é a tindalização? Nada mais é do que uma esterilização fracionada, tá? Eu vou fazendo aos poucos, né? E vou fazendo com que haja a esterilização de todos os meus, a eliminação de todas as formas vegetativas e os esporos daquele produto. Deu para entender? Pode ser? Tem mais alguma coisa? Pro, licença, a Ana Clara pediu para eu te falar que ela tá esperando para você aceitar ela. Opa, cadê ela? Meu pai, deixa eu ver. Deixa eu ver. É verdade mesmo. Aqui, ó. Pronto. Obrigada. Tá bom. Vamos lá. Pronto, acho que ela já entrou. Deixa eu ver. Peraí, vamos ver. Se ela foi aceita ainda. Ah, agora foi, tá? Oi, Ana Clara, tá me ouvindo agora? Acho que agora tá, né? Fala aí, Ana Clara. Entrou? Ana Clara, cadê ela? Ela não tá falando. Entrou sim, professora. Obrigada. Então tá bom, tá bom. Vamos lá então agora. Pera, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ixi, cadê ela? Aqui, pera. Aqui, aqui. Pronto. Isso. Deu para entender então, tindalização? Vamos no próximo. Tá compartilhado, né? Bom. Então agora vem a autoclavação, tá? O que é autoclavação? Nada mais é do que aonde eu vou aplicar um tempo, temperatura em cima do meu produto com uma pressão atmosférica, né? Com uma atmosfera de pressão, tá? Aonde todas as formas de vida existente no material vão ser destruídas, tanto forma vegetativa como forma esporulada, tá? Então, uma autoclave, onde eu coloco o meu produto lá dentro, né? Como, por exemplo, para fazer meio de cultura, tá? Então, preparo o meu meio de cultura, e aí eu coloco na autoclave para esterilizar, né? Então, é um sistema de controle microbiano por calor úmido, né? Como é que é uma autoclave? É como se fosse um tanque, né? Aonde embaixo tem uma serpentina. O que é uma serpentina? É uma resistência que vai aquecer a água que eu vou colocar lá dentro, e essa água ela tem que cobrir essa resistência, né? Como se fosse um chuveiro. Tem que cobrir a água, tem que cobrir essa serpentina ou essa resistência. Para quê? Para que ela esquente, ela vai esquentar a água, vai ferver a água, né? E vai haver uma evaporação dessa água, vai haver a formação de vapor d'água, tá? É um sistema fechado, então eu vou fechar, vou colocar meu produto dentro de uma autoclave, vou fechar, né? E vou colocar para ela subir numa temperatura de 121 graus por 15 minutos a 15 libras de pressão ou uma atmosfera, tá? Isso é autoclavação. Tá aqui, ó. Olha lá. É o calor na forma de vapor d'água sob pressão, né? Geralmente usado para meios de cultura de micro-organismos e também para vidrarias, tá? Então, determinados tipos de vidraria do laboratório, eu posso esterilizar na autoclave.
destrói formas vegetativas e esporuladas, então 121 graus, 15 a 30 minutos, né, com uma atmosfera de pressão. Também formas vegetativas e esporuladas de bactérias, né, de procariotos, de fungos, tá, promovendo a esterilização, né. Então, isso é o que a gente usa no laboratório. Autoclave. Eu uso autoclave para esterilizar meus meios de cultura. Eu uso autoclave, por exemplo, eu semeei meus meios de cultura. Eu semeei bactérias, elas cresceram, eu isolei, eu já dei um diagnóstico, vamos supor, eu sou um laboratório de diagnóstico. O que eu faço com aquele material todo contaminado, né? As minhas placas que cresceram bactérias, os meus tubos de ensaio com os caldos que cresceram minhas bactérias, como é que eu vou dispensar esse material? Eu não posso simplesmente abrir o lixo e jogar no lixo, porque podem ter bactérias patogênicas que vão contaminar outras pessoas, ou o meio ambiente, né? Então, antes de descartar, eu tenho que autoclavar, eu tenho que destruir todas as formas vegetativas e esporuladas desse meu material. Como é que eu vou fazer isso? Pela autoclavação. Eu vou colocar na autoclave todo esse meu material contaminado. Então, eu tenho no laboratório, eu tenho que ter 2 autoclaves. Uma para material limpo e outra para material contaminado, né? Então, eu vou pegar todo esse meu material contaminado, vou colocar dentro do autoclave, vou autoclavar para ter uma margem de segurança maior, porque o material eu sei que está contaminado com bactérias patogênicas, eu posso colocar a 121 graus por 30 minutos. Em vez de 15 minutos, eu posso colocar por 30 minutos. Aí eu tenho certeza que todas as bactérias foram destruídas, né? E aí sim, depois que eu retirar da autoclave, aí eu posso fazer o descarte desse material com segurança, tá? Então, a autoclavação, né, é muito usada em laboratório, em hospitais, tá? Também é usado, por exemplo, para esterilizar material cirúrgico, é utilizado para esterilizar aventais, panos de campo, de cirurgias, né? Bastante utilizado, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tempo e temperatura é um binômio que anda sempre junto. Toda vez que eu vou aplicar uma temperatura, eu tenho que saber por quanto tempo, né? Então, não pode ser aleatório. Assim, vou aplicar 121 graus por 5 minutos. Não, não é bem assim. O binômio sempre anda junto, né? Então, se eu aumento a temperatura, eu posso diminuir o tempo. Se eu diminuo a temperatura, eu tenho que aumentar o tempo. Então, sempre esse binômio anda junto, tempo e temperatura, tá? Então, você fala assim, eu vou esterilizar um material por 121 graus. E eu vou te perguntar, mas por quanto tempo? Eu vou esterilizar um alimento por 115 graus ou 60 graus, mas por quanto tempo? Né? Então, sempre esse binômio anda junto. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, 134 graus, 4 a 5 minutos, com uma pressão de 2 atmosferas. O que é isso? Até alguns anos atrás, só existiam essas autoclaves grandes, de pé, né? Ou mesmo na horizontal ou na vertical, tá? Que eram usadas em laboratórios, em indústrias de alimentos, né? Só que, o que aconteceu? Com o aparecimento da AIDS e de outras doenças, como hepatite C, hepatite A, que são transmissíveis através do sangue, né? Criou-se um problema
nos institutos de beleza, né? Porque se usava o mesmo alicate para todas as pessoas. Só que, muitas vezes, né, a manicure, às vezes, machucava algumas pessoas e contaminavam com um pouquinho de sangue, e isso criou-se um problema. Então, a Anvisa, né, ela foi criada, então, né, e foi obrigado pela legislação que todos os institutos de beleza tinham que ter uma autoclave para esterilizar o material, esses equipamentos, né, utilizados para fazer a unha. Então, foi testado, então, vocês sabem que, então, todos os cabeleireiros, né, esses lugares onde faz manicure, onde tem manicure, tem que ter uma autoclave. Aí essa autoclave é uma autoclave de mesa pequena, que vai estar nessa temperatura aqui, ó, 134 graus, por 4 a 5 minutos, com 2 atmosferas de pressão. Então, nessa pressão, nesse tempo e nessa temperatura, todos aqueles equipamentos lá, aqueles materiais lá para fazer a unha, são esterilizados. Vocês sabem, né? Toda vez que vocês vão na manicure, esses equipamentos, esses instrumentos, né? Eles estão embalados em saquinhos, né, de papel, próprio para esterilização, e tem todos eles, então, se você não leva o seu, se você vai usar o deles, né, esses instrumentos dele, eles têm que estar esterilizados nessa temperatura aqui, ó, nesse tempo, com essa pressão de atmosfera, tá? São, então, autoclaves de mesa pequenas para poder esterilizar esses instrumentos, tá? Continuando. Provas para confirmar a esterilização. Como é que eu posso saber se o meu equipamento, né, a minha autoclave, está ou não funcionando direito? Pode estar alterado, né? Ela pode estar marcando lá a temperatura, mas não está naquela temperatura, então eu tenho que confirmar. Isso geralmente é feito de tempos em tempos, às vezes mensal, às vezes semanal, às vezes semanal, mensal, ou todo dia, né? Vai depender da onde você está, como você está usando e que material você está esterilizando, e que você tenha que ter certeza que esse material está esterilizado. Então, por exemplo, nos meios de cultura, a gente pode usar essas fitas reativas, né? Então, isso aqui, toda vez que a gente vai esterilizar, a gente pode usar essas fitas. Então, por exemplo, eu tenho placas de Petri para esterilizar. Então, eu posso embalar essas placas, então, de 4 em 4 ou 5 em 5. Eu faço pacotes, né, com papel próprio, que pode ir no autoclave, que é aquele papel craft, e fecho com essa fita reativa. O que é essa fita reativa? É uma fita, como se fosse uma fita crepe, então eu faço um pacotinho e fecho com a fita crepe. Fechando, essa fita crepe, ela tem, de intervalos em intervalos, ela tem uns riscos, depois eu vou mostrar para vocês uma foto, ela tem uns riscos de celulose, de uma substância açucarada. Então, ela é uma fita crepe, onde ela tem riscos em diagonal, toda ela com riscos em diagonal, com essa substância que tem açúcar. Então, toda vez que eu coloco essa fita crepe, esse material na autoclave, quando eu retiro, esse local desses riscos, né, desses riscos diagonais, com essas substâncias, elas escurecem. Então, elas ficam com a ação da temperatura e do tempo que ela vai na autoclave, ela fica com esses riscos escurecidos, amarronzados. Na verdade, eles são meio transparentes, mas depois de sofrer a ação do calor,
e da temperatura, eles ficam amarronzados. Então, eu sei que é uma prova que eu confirmo a minha esterilização. É uma prova meio tabajara? É, mas ela funciona no laboratório, tá? Para todo dia, toda hora, você está esterilizando o material, então você tem praticamente 99,9% de certeza que esse material foi esterilizado, está esterilizado. E tem uma outra prova que é com o Bacillus estearotermófilos. É o Geobacillus estearotermófilos, né? O que é? É um indicador biológico. Então, é um bacilo, tá? Que ele vai possibilitar a verificação da eficiência, né? Pelo vapor sob pressão. Então, como é que isso funciona? Então, eu tenho um tubinho, tá? Com esse bacillus estearotermófilos dentro desse tubinho, né? Então, ó, é um frasco ampola, tá? Contendo esse bacilo ali dentro, que quando ele for submetido, então, eu pego meu pacote, eu pego meu material, coloco dentro da autoclave e pego esse tubinho, tá? E coloco lá dentro, com esse meu indicador biológico, e já coloco junto, né? E ele vai ser aquecido. Eu pus aqui por convecção e por condução. Por quê? Porque o vapor de água, né? Ele entra dentro do tubo tanto por convecção como por condução, tá? Então, a condução é quando ele vai direto até o ponto geométrico do produto. Então, o que quer dizer isso aí? A condução vai direto, tem que chegar até, o calor tem que chegar por condução até o centro geométrico, quer dizer, até lá no meio do produto, porque eu tenho que esterilizar todo o meu produto, né? Então, fazendo então com que a temperatura, a pressão no interior fique igual ao que está no autoclave, tá? Então, eu ponho lá meu material, ponho meu frasquinho ali, meu frasco ampola ali, com meu bacillus estearotermófilos, tá? Né? Estearotermófilos, tá? E aí, eu tenho certeza, então, que precisa o tempo, a temperatura, chegar bem no centro daquele frasquinho, né? Então, o que vai acontecer? Se a esterilização não for bem feita, alguns esporos que estão lá dentro desse bacillus estearotermófilos, tá? Eles vão sobreviver, né? E vão passar, depois que eu tirar o meu material da autoclave, eu vou pegar esse tubinho, tá? E se ele não tiver sido bem esterilizado, se o meu material não foi bem esterilizado, alguns esporos que estão lá dentro desse tubinho, né? Eles vão passar da forma vegetativa, eles vão passar para a forma vegetativa e vão se multiplicar. Então, eu pego, tirei meu material do autoclave, tirei o tubinho junto, pego esse tubinho e vou colocar na temperatura de incubação. O que eu vou fazer, então? Nessa temperatura, então, se a temperatura não foi adequada, o que vai acontecer? Esses esporos vão passar para a forma vegetativa, essa forma vegetativa, eles vão se multiplicar, vai ocorrer uma alteração do pH e mudança da coloração do meio, que é violeta para amarelo. Se a esterilização for adequada, os esporos não vão sobreviver, a coloração do meio permanece inalterada durante o período de incubação. Então, vocês entenderam? Então, é um tubinho com uma coloração, tem uma coloração violeta dentro, aonde estão meus bacilos estearotermófilos, né? Esterilizei, botei na autoclave, tirei e pus na temperatura de incubação, pus na estufa,
tá? Se não matou todos os esporos, se nenhum sobreviveu, então se a autoclavação foi perfeita, tá? O meio de cultura, aquele tubinho continua com a mesma cor violeta. Agora, se foi imperfeita a minha autoclavação, né? Minha autoclave está com algum problema, tá? Que eu preciso verificar. O que vai acontecer? Na hora que eu deixar na temperatura ideal para eles, né? Então, eu vou pôr na estufa bacteriológica a 37 graus, vou deixar ali por 24 horas, tá? O que vai acontecer? Eles vão passar da forma, os esporos que restaram vão passar para a forma vegetativa, vão se multiplicar, vão mudar o pH do meio e vão mudar a coloração. Então, que era violeta, o tubinho com uma coloração violeta, vai ficar amarelo, tá? Isso é bastante usado em hospitais, aonde tem que haver exatamente uma perfeita esterilização de todos os materiais que são muito contaminados no hospital, né? Eu acho que tem alguém aqui querendo entrar, deixa eu ver de novo. Vocês entenderam isso daqui, ó? Ana Clara, outra vez, ela tá fora, caiu de novo dela. Vocês entenderam isso daí? Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Deu para entender? Deu sim. Tá bom, então peraí. Sim. Professora, Pode falar, vai lá. esse negócio de atmosfera, tem como você explicar? Eu não tô entendendo esse negócio. Não tá entendendo o quê? Esse negócio de 2 atmosferas, 1 atmosfera. De pressão? Funciona? É uma pressão que faz lá dentro. É sob pressão, né? Então, uma atmosfera é uma medida de pressão, é libra, né? Então, ó, a autoclave, ela já é confeccionada dessa forma. Então, vai fazer... É como se fosse uma panela de pressão. Uma autoclave é uma panela de pressão. Se você não tem uma pressão lá dentro da panela de pressão, quando você faz uma comida, por exemplo, você fecha. Você fecha. Se você abrir a panela de pressão antes dela esfriar, o que acontece? Ela explode. Não explode? Sim. Por que ela explode? Porque tem uma pressão lá dentro. Só que essa pressão não é medida na panela de pressão, né? A gente não sabe exatamente quanto é. Mas numa autoclave, a gente sabe que a pressão é calculada, é uma atmosfera de pressão, é medida de pressão. Então, eu sei que dentro de uma autoclave tem que ter uma atmosfera de pressão ou 15 libras. Deu para entender? Eu não posso abrir uma autoclave enquanto ela está funcionando, enquanto ela não zerar. Eu ligo a autoclave e ela sobe, porque ela é hermeticamente fechada. Eu fecho ela, a panela de pressão é fechada na tampa. Agora, ainda tem uma válvula de segurança se der algum problema. Se a pressão passar, ela explode, né? Aquela válvula de segurança explode, tá? Autoclave é a mesma coisa, só que é em proporção maior. Aí, o que acontece? É tudo calculado já. Quando se fabrica uma autoclave, já se fabrica ela com todos os valores calculados. Então, ela tem um manômetro na frente, aonde eu sei a temperatura até onde vai chegar, tenho que calcular quanto tempo eu tenho que deixar, e eu sei que fechando a autoclave, ela vai ter que ter uma atmosfera de pressão lá dentro, ou 15 libras, que é medida de pressão atmosférica. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Tá. Vamos lá. Então, aqui, bom. E aí, a gente vai ver agora, então, a pasteurização. Né? Então, a gente já viu aqui, ó. A gente já viu a fervura, já viu a autoclavação, já viu tindalização, e agora a gente vai ver pasteurização. Quem sabe o que é pasteurização? O leite que a gente toma não é pasteurizado? Vocês já olharam o rótulo do litro de leite?
Está escrito lá, pasteurizado? Ou não? Como é que é o leite? Como é que vocês compram leite? Que leite que vocês compram? É o industrializado na caixinha, né? O da caixinha, aquele que está onde? Está lá no supermercado, ele está na prateleira ou ele está refrigerado? Na prateleira. Na prateleira. Então, aquele leite que está na prateleira, que vocês compram, é aquele leite esterilizado. O que quer dizer esterilizado? Ó, tá vendo? O que eu falei? O que é esterilização? Que eu acabei de falar. Sem nenhuma... tudo foi... As bactérias foram destruídas. Todas, inclusive esporos, não é? Não é isso? Então, a esterilização, se eu compro aquele leite de caixinha que está na prateleira do supermercado, ele está esterilizado. É o leite UHT, não é? Que está escrito na caixinha, UHT, que é ultra high temperatura. Então, é ultra temperatura, ultra alta temperatura, tá? Então, ele passou por um tempo temperatura tão alto que matou todas as bactérias e esporos que estavam lá dentro daquela caixinha. E aí, né, ele pode ficar fora da refrigeração porque não tem bactéria lá dentro. Então, vai durar bastante. Quanto tempo dura esse leite que vocês compram? Que vocês compram no supermercado? Quanto tempo tem de validade? Quem sabe? Quem já olhou? Quem teve curiosidade? Sem estar aberto ou depois de aberto? Sem estar aberto. Com 6 meses? 6 meses, aproximadamente, não é? Poxa, eu tenho um leite que eu posso deixar 6 meses, claro que fechado, 6 meses dentro do armário da minha casa, né? Que não vai acontecer nada. Quando eu abrir, eu posso tomar, muito bem, obrigado, que ele está lá do mesmo jeito como saiu da indústria, tá certo? Por quê? Porque não tem bactérias lá dentro. Agora, o leite pasteurizado é o outro. É aquele que a gente compra que está dentro da gôndola que tem refrigeração. Vocês já viram? Lá onde está refrigerado, que tem um leite. Tem duas marcas que são bem famosas. O leite da Fazenda e o leite Xandô. Vocês já viram? Esse leite... Já vi. Já viram? Já viram? Esses estão aonde? Esses não estão na prateleira. Esse daí está onde? Está na refrigeração. Está dentro daqueles expositores refrigerado, junto com manteiga, junto com creme de leite e outros produtos, né? Por quê? Porque o leite pasteurizado, eu tenho quando eu falo que eu pasteurizo o leite, a pasteurização, ela não mata todas as bactérias. A pasteurização tem sim que matar todas as bactérias patogênicas. Então, o que é a pasteurização? Pensando no leite é mais fácil. Então, eu vou pegar esse leite, eu vou aplicar um temperatura nesse leite, aonde todas as bactérias patogênicas que estão ali dentro têm que morrer, tem que ser inativada. Por quê? Porque pode transmitir doença ao homem, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que uma vaca que está doente, que tem tuberculose, por exemplo, ela elimina a o micobacterium, pelo leite. E se eu tomar aquele leite com micobacterium, eu posso ficar com tuberculose, tá? Eu sei que uma vaca que está com brucelose, né? Que também a brucela é eliminada pelo leite, eu sei que se eu tomar esse leite com brucela, eu posso me contaminar com brucela e ter brucelose. Então, são zoonoses que são passadas através do leite para os humanos, tá? Então, e assim com outras bactérias,
né? Então, tem Campylobacter, tem Listeria, tem Coxiella, tem outros. Estou falando só aqui, mas assim que a gente, para a gente ter um exemplo. Então, todas as bactérias que estão presentes no leite e que são patogênicas, elas têm que sofrer um tempo-temperatura, ação de um tempo-temperatura tal que todas morram. Agora, tem ainda no leite algumas outras bactérias que não são tão patogênicas, mas que também estão presentes. Tem alguns estafilococos, alguns streptococos, algumas Escherichia coli, tá? Então, a pasteurização vai destruir todas as bactérias patogênicas presentes no leite e a maior parte das não patogênicas, né? Bom, aí, o que acontece? Se ela mata todas as patogênicas e a maior parte das não patogênicas, sobra um pouquinho das não patogênicas lá dentro do leite, que são permitidas pela legislação, tá? Então, essas não patogênicas, esse pouquinho de não patogênicas que estão lá dentro, se eu deixar esse leite fora da refrigeração, elas vão se multiplicar e vão estragar o leite. Aí eu coloco esse leite na refrigeração, porque aí ele tem uma vida de prateleira maior. Ele tem uma shelf life maior, né? Então, a gente já viu, ó, vocês têm que ir associando umas coisas com as outras, né? Então, ó, a gente já viu quais as temperaturas ideais das bactérias se multiplicarem, né? A gente já viu que existe uma classificação, que as mesófilas a 37 graus é a temperatura ideal, das psicrófilas e psicotróficas pode se desenvolver dentro da refrigeração, mas a gente viu que a refrigeração não mata as bactérias, mas inibe o quê? A multiplicação delas. Então, se eu pegar esse leite, que ainda sobrou um pouquinho de bactéria não patogênica ali dentro, e colocar na geladeira, né? Esse leite vai durar um pouco mais, por quê? Porque a temperatura de refrigeração vai dificultar a multiplicação dessas bactérias que sobraram no leite, né? Quanto tempo dura um leite na refrigeração? Vocês já tiveram a curiosidade de ver o tempo de validade desse leite? Ou não? É uma semana, não é? Isso, uma semana. Então, por que aquele que está na prateleira dura 6 meses e esse outro que está na refrigeração dura uma semana, a validade, né? Porque aquele que está na prateleira, eu esterilizei, não tem mais bactéria lá dentro, pode durar mais. Esse que está na refrigeração dura uma semana, por quê? Porque ainda tem um pouquinho de bactéria não patogênica lá dentro, né? E na refrigeração dificulta, não mata. A gente já viu que refrigeração não mata a bactéria, né? Ela inibe a multiplicação delas. Então, elas têm dificuldade. Então, dura uma semana. Deu para entender isso daí? A diferença de esterilização e pasteurização? Então, a pasteurização, na verdade, eu vou aplicar um tempo, temperatura tal no leite, aonde eu vou poder matar, inativar todas as bactérias patogênicas, todas, tem que ser inativadas, e isso é feito com estudo. Antigamente, o tempo e temperatura utilizado no leite, para pasteurizar o leite, era para a bactéria mais resistente era o Mycobacterium tuberculosis. Então, era uma temperatura que eu já vou mostrar para vocês, um tempo temperatura tal, para matar o Mycobacterium tuberculosis e os outros também, mas o tuberculosis era o mais resistente. Hoje, isso aí vai se fazendo estudo, né? Hoje, o tempo temperatura utilizado existe a possibilidade de ter uma bactéria que chama Coxiella burnetii no leite, que é eliminado pelo leite da vaca quando ela está doente,
que causa uma doença que chama febre Q, que é uma zoonose que passa para o homem. Então, ela é um pouquinho mais resistente do que o Mycobacterium tuberculose. Então, teve que aumentar um pouquinho a temperatura, fazer um ajuste, para que ela também, se ela estiver presente, ela ser inativada, tá? Então, aqui, ó, existem 2 tipos de pasteurização. A pasteurização alta temperatura, né? Ó, aqui é HTST, que a gente chama porque é high temperatura, temperatura alta e short time, tempo curto. Então, ó, 72, 75 graus por 15 a 20 segundos. Então, a pasteurização é feita num equipamento que chama pasteurizador, né? Que nada mais é do que o leite passa por esse pasteurizador, isso aí vocês vão ter depois em tecnologia, tá? Mas passa por esse pasteurizador e todas as moléculas, né, do leite vão sofrer a ação dessa temperatura, 72 a 75 graus, por 15 a 20 segundos, né? E eu sei que quando o leite sai depois, todas as bactérias patogênicas foram destruídas. A maior parte das não patogênicas, nesse tempo e temperatura, também foi destruída, mas sobrou um pouquinho ainda das não patogênicas, que é permitido pela legislação, tá? Então, ó, isso aqui é o que é mais utilizado nas indústrias, nas grandes indústrias. Esses leites que a gente compra aí pasteurizado, usam esse tempo e temperatura por aplicação desse tempo e temperatura sobre o leite, né? O leite cru, que a gente chama, que é o leite que vem da vaca, né? Antigamente, era 72, 73 graus. Hoje, já se vai 72 e 75, ou melhor, era 71, 73. Hoje vai 72, 75. Por quê? Por causa da Coxiella, tá? Antes era só o Mycobacterium, né? Que era o mais resistente. Hoje a gente sabe que tem a Coxiella, tá? Então, isso aqui. E tem outro tipo de pasteurização que é a baixa temperatura, tá? Ó, low temperatura, então, baixa temperatura e long time, por longo tempo, ó, 30 minutos. Vocês estão vendo que aqui é segundos e aqui é minuto, né? Então, isso aqui, ó, esse tipo de pasteurização é feito em locais, assim, em queijarias, por exemplo, ou em locais, assim, onde usam uma menor quantidade de leite. A técnica é um pouco diferente, tá? Isso vocês vão ver depois, mas precisa saber que existem 2 tipos de pasteurização. Um, que é esse aqui, que é usado nas grandes indústrias, 72, não é mais ou menos essa temperatura, é essa temperatura, tá? Aqui não tem mais ou menos, não. Ou a baixa temperatura é 62, 65 graus por 30 minutos. Vocês estão vendo, né? Abaixa a temperatura, aumenta o tempo, né? Tá? Anda sempre junto. Isso tudo é calculado, né? Não é feito assim de orelhada, tá? Tudo bem calculado. Então, ó, qual é o objetivo da pasteurização? Destruir as bactérias patogênicas, todas, e reduzir a contagem de bactérias não patogênicas, tá? A um valor aonde é permitido pela legislação, né? Então, sei que lá dentro tem um pouquinho, ainda sobra um pouquinho de não patogênica, por isso que o leite tem que ficar na refrigeração, sob refrigeração, para dificultar a multiplicação dessas bactérias não patogênicas. E olha aqui, a esterilização, que é aquele leite esterilizado, que é o HT, que está na prateleira, que vocês compram, que dura 6 meses. Olha a temperatura, ó, 140 graus, 150, por 2 a 4 segundos. Então, vocês veem que a temperatura bem alta, né? Para quê? Para matar tudo que tem lá dentro, tá? Todas as bactérias, tanto as patogênicas como as não patogênicas. Não tem bactéria que resista a essa temperatura.
né? E aí eu tenho, então, aqui o leite UHT e aqui eu tenho o leite pasteurizado. Deu para entender isso aí? Entenderam? Deu sim. Deu? Sim. Então tá bom. Aí, então, quando chegar na prova, eu não vou perguntar assim para vocês, ó, vocês têm que pensar, né? Eu não vou perguntar, por exemplo, qual é a temperatura de esterilização do leite HTST? Eu não vou perguntar assim, vocês têm que saber, porque eu vou perguntar de uma outra forma, né? Eu vou perguntar, por exemplo, por que é que o leite pasteurizado tem que ficar dentro da refrigeração, né? Aí vocês vão ter que me dizer que é porque isso é que a gente está conversando, que é porque ainda vai sobrar, apesar de sofrer tempo, temperatura tal, ainda vão sobrar, que tem que destruir todas as bactérias patogênicas, ainda sobra um pouquinho das não patogênicas. E então a temperatura de refrigeração vai dificultar a multiplicação dessas bactérias. Legal? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver se Você tem mais algum exemplo de outro alimento que é pasteurizado também? Tem. Tem, por exemplo, hoje em dia, tem ovo pasteurizado. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem ovo, por exemplo, que eles são, por exemplo, assim, na indústria, por exemplo, em locais, por exemplo, onde são feitos, como chama aquilo lá? Como chama aqueles locais que vendem bolo, que fazem, tem um nome, não me lembro agora, mas tudo bem. Uma confeitaria, por exemplo, né? Você vai comprar ovo para fazer bolo, por exemplo, né? Então a gente sabe que hoje, o que você vai fazer com a casca, né? Você tem que comprar milhões de ovos, né? Faz bolo, faz doce, faz não sei o que, tudo vai ovo, né? Então você tem que comprar milhões de ovos. E é a casca, o que você vai fazer com a casca, né? Então, junta aquele monte de lixo que você não tem o que fazer com a casca. Então, hoje já existem ovos pasteurizados. Então, a própria indústria já tem só gema embalada, como se fosse um frasco de leite, por exemplo, só com gema, só com clara, só com gema ou com clara misturado, né? E que são pasteurizados também. Então, tem ovo pasteurizado, leite pasteurizado, tem cremes pasteurizados, aqueles cremes de leite que estão na refrigeração, né? Não aquele que você compra de caixinha, tem um de caixinha, que está na prateleira, mas tem aquele creme fresco. O fresco, né? O fresco, aquele é pasteurizado, está na refrigeração, entendeu? E tem outros tipos de produto também, mas tem vários produtos, tudo que tiver tudo não, né? Alguns produtos que estiverem na refrigeração, alguns deles são pasteurizados, tá? Tudo bem? Não todos, né? Mas Tá bom, obrigada. tá bom? Vamos lá. E vamos ver o que está faltando aqui. Filtrar, deixa eu ver o que está mais legal, frio. Ainda tem bastante coisa para dar para vocês. Não, então vamos fazer, vou dar mais esse aqui, ó, filtração. E depois a gente já entra o frio. Então a gente vai terminar o calor agora, né? Então a gente já terminou o calor. Só que existe ainda um outro controle de crescimento microbiano, que é a filtração. Que a gente já viu lá atrás, quando a gente faz filtração de membranas, de bactérias nas membranas, né? Mas a filtração, ela é uma separação, então, de partículas, né? De um líquido e que vai passar através de um material poroso, né? Então, elas são separadas de acordo com o tamanho, com a forma, utilizando pressão e membranas, né? Aonde eu vou passar. Essas membranas têm diferentes diâmetros, tem poros, mas tem diferentes diâmetros. Onde eu vou passar? Fala. Fala. A sua voz está falhando. E agora, tá melhor? Melhorou? E aí, estão me ouvindo? Parece que sim.
Então, eu vou chegar mais perto, então, vamos ver. Ó, então, como é que são esses filtros, né? Esses filtros podem ser de celulose, ou pode ser telas. O diâmetro dos poros são diferentes desses filtros, dependendo do que eu quero filtrar, né? Então, ó, 0,22 micras para retenção de bactérias, ou 0,01 micra para proteínas grandes e para alguns vírus, tá? Eu posso, então, filtrar medicamento, vacinas, por exemplo, tá? Não é considerado um método de esterilização, mas ela retém parte das bactérias, ela retém aquilo que eu quero filtrar, entendeu? Não é considerado um método de esterilização, mas é um método de controle de crescimento microbiano, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui não. Então, ó, eu vou voltar lá, é mais ou menos isso daqui, quer ver, ó? Aqui, quer ver? Deixa eu voltar lá, que a gente... Opa! Eita! Peraí, eu vou compartilhar de novo. Pera, aqui, saiu o compartilhamento. Pera, aqui, quer ver? Ó, deixa eu voltar lá. Mais ou menos, a filtração é isso aqui que a gente já viu lá atrás, quer ver? Aqui, ó. Isso é uma filtração, tá vendo? Aqui eu posso contar micro-organismos, ó, é um equipamento, né? Aonde eu faço um vácuo, eu tenho aqui, ó, por que eu faço o vácuo, né? Para fazer pressão, para puxar o líquido para baixo, tá? Eu coloco aqui, ó, a minha substância, né, que eu vou filtrar, tá? E aí tem uma tela aqui, né, com diferentes tamanhos de poros, né? Que pode ser essa tela, pode ser de acetato, pode ser um outro tipo de tela, com diferentes tamanhos de poros. E aí eu vou o quê? Vou filtrar o meu produto e o que eu não quero vai ficar aqui, ó. Então, se eu quero filtrar se tem bactéria, eu vou pôr um poro, um filtro, que tenha um poro pequeno onde bactéria não passa. Se eu quero que não passe proteína, que não passe qualquer outro tipo de substância, eu vou regular aqui no poro, né? E aí eu tenho aqui embaixo um filtrado esterilizado, tá? Então, aqui, ó, vamos botar lá de novo. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Não, já passou. Aqui, mas passou já demais. Vamos ver. Onde é que a gente estava, né? Aqui, ó, então, estearotermófilos. Vamos para baixo. Aqui, ó, então, né? Os filtros, então, vamos botar aqui, né? Então, a filtração é uma separação mecânica de partículas de um líquido que vai passar por um material poroso, né? Essas partículas, elas são separadas dependendo do tamanho, da forma, utilizo a pressão embaixo para puxar, né? Faço o vácuo para puxar esse meu líquido, tá? Apresentando poros com diferentes diâmetros, né? Então, os filtros podem ser de acetato, de celulose, então vou fazer uma filtração, ou pode ser a tela também, vai depender do que eu vou filtrar, né? E para filtrar soluções, medicamentos, vacinas, então muitas vezes eu não posso colocar, por exemplo, medicamento, vacina, algum tipo de medicamento, eu não posso fazer uma esterilização. Eu não posso fazer uma pasteurização. Então, eu posso fazer uma filtração, tá? Que ela vai me reter parte das bactérias, né? Então, geralmente é para alguns tipos de vacina, alguns tipos de medicamento, onde eu não posso utilizar os outros métodos, eu uso esse daqui, tá? Deu para entender isso aí? Nós vamos parar aqui, porque agora vai entrar o frio, né? Vocês entenderam? Tudo bem? Nós vamos parar por aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou colocando lá no AVA, já estou colocando alguns exercícios e já estou colocando alguns temas que a gente vai ver em aulas posteriores, né?
Então, tem alguns alunos que já estão me mandando aqueles exercícios. Eu queria que vocês me mandassem quando eu pedisse. Porque, por exemplo, vocês misturam. Então, vamos supor, eu pedi o exercício 4, 5, 6. E lá já tem o 7 e o 8. Aí tem gente que fala assim, professora, eu estou mandando 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Aí me atrapalha na hora e atrapalha vocês também. Porque na hora de eu fazer, quando eu pedi o 7 e o 8, alguns já me mandaram. Só que eu nem tenho conhecimento, porque eu só considerei o 4, 5, 6 que eu pedi. Então, eu queria que vocês esperassem. Quando eu pedir, eu quero o 7 e o 8. Aí vocês me mandam o 7 e o 8. Tudo bem? Se não, ficar ruim para vocês. E depois para eu ficar procurando, porque o aluno, professor, eu mandei. Professor, já mandei para a senhora. Professor, já mandei até o último exercício. Aí me atrapalha bastante e vai atrapalhar a nota de vocês também. Tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Estão me ouvindo? Tudo bem, sim. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, pode perguntar. Você tinha separado o calor úmido e o calor seco em métodos físicos. A filtração também é um método físico? Também é, tá? Tá. Tá bom? Tudo bem? Que os métodos químicos são outros que a gente vai ver depois. O frio também é um método físico, tá? Método químico são outros, Professora, com substâncias. Fala. será que você pode disponibilizar os slides no AVA? Posso, por quê? É ruim para vocês a aula? Ou a Não, videoaula? é porque teve alguns slides que eu perdi e eu queria revisar depois. Tá bom. Eu coloco lá, coloco os slides Obrigada. e coloco a aula, tá? Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom. Mais alguma coisa? Nada feito? Tudo bem? Então, esses exercícios que eu vou colocar, ainda vocês não abram hoje, abram amanhã, porque não, eu acho que já tá, né? Aquela hora eu consegui. Então pode ser hoje, mas eu vou ver lá primeiro como é que tá, tá? Onde é que tá esse pedaço dessa aula aqui? Em que encontro que tá? Vou ver os exercícios, aí eu mando para a Ana Paula, para a representante, e para a Laura também, aonde estão os exercícios dessa aula, e vocês me mandam até amanhã, tá bom? Pode ser? Tudo bem? Pode ser. Então tá bom. Então, a gente fica combinado assim, tá? E eu vou ver depois, Ana Paula, manda a sua prova aí, suas respostas, que eu vou verificar lá Tá. no Forms. Até ia perguntar isso que eu acabei não perguntando na hora, professora. Todas as questões tinham a mesma pontuação, né? Não. Ou não? Então pode ser que seja isso. As duas primeiras valiam 85 e as outras valiam 83. Tá. Não, mas a diferença é grande. É de Então. questão inteira. Então, olha, qual valia 85? Agora eu preciso ver qual que valia 85 para você, porque não está na mesma ordem. Eu acho mas que eu te mando. As duas primeiras eram aquela da assinale a alternativa que considerar incorreta, que a resposta era a flambagem, que era um método de esterilização utilizando calor úmido, que era a resposta incorreta, e a outra era do plasmídio, também, que era a correta, que começava assim: assinale a alternativa que estiver correta. A coloração das micobactérias é realizada pela técnica de Gram. Começava assim. Eu acho que essas duas valiam 85. Mas eu preciso olhar lá também, porque eu também não tenho certeza se está nessa ordem lá, se ele não. Porque o computador vira a ordem e eu também não sei se está na mesma ordem. Tá bom? Mas me manda, tá? Tá bom, obrigada, professora. Tá bom, tá. Então, boa semana para vocês. Até semana que vem. Até a próxima semana, tá? Boa Tchau. semana. Professora, tchauzinho. Tchau para vocês. Tchau. Professora, você... Fala, pode falar. Quem tá falando? Quem falou?
Eu acho que falaram te dando tchau só. Ah, então tá bom. Então, tchau para vocês. Tchau. Até Tchau. segunda, tá? Tchau.